Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu sei que o caos assusta, mas eu tenho uma boa notícia para você. O caos é matéria-prima para o milagre. Deus não se assusta com o caos. Ele não retrocede por causa do caos. Pelo contrário, como eu disse, é matéria-prima para o milagre. Quando Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos, o caos, ossos sequíssimos e espalhados. Mas para Deus, ele falou: Ezequiel, pode levantar um exército? O senhor que sabe. E um exército foi levantado ali, do que ninguém esperava. A mesma coisa com a nação de Israel. Alguém pode esperar que uma nação nasça em um único dia? É a pergunta de Deus em Isaías. Mas aconteceu. Israel voltou a ser nação quando foi em 1948, quando, de uma forma inexplicável, as nações tomaram esta decisão. A mesma coisa com você. Sabe, hoje é o dia de você apresentar o seu caos. Um rei apresentou o caos que ele estava vivendo para Deus, o rei Ezequias. 3 exércitos vieram contra ele. Ele mesmo disse: uma multidão vem contra mim. Sabe o que Ezequias fez? Ele não ficou olhando, contabilizando quantos soldados eu tenho, quais armas eu tenho. Ele sabia que tudo que ele tinha era insuficiente. Então, era o caos. E o que este homem fez foi orar. E quando ele orou, qual foi a oração dele? Vamos ler? 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 12. O nosso Deus, acaso, não executará o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que oração a deste rei. Ele disse: Senhor, agora é uma oração que nenhum rei, nenhum governante quer fazer. Eu não sei o que fazer. Porque pessoas que têm poder querem saber o que fazer na hora do caos. Mas ele diz: eu não sei o que fazer. A nação não sabe o que fazer. Nós estamos cercados. Se for pela lógica, nós estamos destruídos. Mas o Senhor pode. E quando ele entregou esse caos para Deus, ele deu a matéria-prima. E Deus começou a executar o milagre rapidinho. Não da forma que a nossa mente entende. Porque eu quero dizer uma outra coisa para você. O dia que você entender um milagre, ele deixa de ser milagre. O dia que você entender como que Deus fez o cego ver, então não é mais milagre. Não tem o que explicar. Se ele recriou a córnea, o que ele fez, não, é só você glorificar. Não tem o que entender. Então Ezequias não ficou tentando entender. Não tinha lógica as ordens de Deus. E Deus deu uma sucessão de ordens. Olha, Ezequias, você não vai fugir. Eu também não vou mandar um cerco de anjos e o inimigo não vai entrar aqui. Você vai até o vale. Aí você vai enfrentar essa luta. Mas você vai do meu jeito, Ezequias. É o milagre, o caos e o milagre. Então, o Senhor mandou que Ezequias fosse com o povo, mas ele ainda deu ordens específicas, todas elas, uma com a mente humana, uma mais maluca que a outra. Então, vai de encontro a esses inimigos que são muito superiores a vocês. Vai com os sacerdotes e levitas à frente, cantando, adorando a Deus. E enquanto eles adoraram, ele obedeceu em tudo. Aí, enquanto eles adoraram, Deus colocou emboscada para os inimigos. Aí, quando você chega num devocional e apresenta o caos para Deus, você fala: Senhor, eu não sei o que fazer, igual Ezequias. E ele fala: ora. Aí ele fala: jejua. Depois ele fala: adora. Aí você acha que nada disso está funcionando. Mas enquanto você está obedecendo a Deus, orando insistentemente, adorando, louvando, o Senhor está colocando emboscadas para o seu inimigo. Os seus olhos físicos não conseguem acompanhar o que está acontecendo no reino espiritual. Ezequias não estava vendo as emboscadas. Ezequias só viu que quando ele chegou no vale, o inimigo já estava derrotado.
Ele só tinha que pegar todo o despojo. Mas ele só viu o milagre quando chegou no vale. Ele precisou dar passos de fé, obedecendo a Deus, até chegar no vale. E eu digo para você, quando você ora todos os dias, quando você adora a Deus todos os dias, você está caminhando em direção ao vale da bênção. Você não está enxergando com seus olhos físicos as armadilhas que Deus está colocando para o teu inimigo. Tudo aquilo que Deus está desarmando que era contra você. Você não vê. Por isso, eu gosto muito de ler aqui, ainda nesse mesmo texto, em 2 Crônicas, capítulo 20, quando eles começam a caminhar. Então está escrito no versículo, o Senhor ele diz aqui no versículo 16, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Sabe por quê? Porque eles adoraram a Deus? Porque o Senhor foi fiel e transformou. Leia o capítulo todo, quando eles chegaram, eles precisaram de 3 dias para recolher tudo aquilo que o Senhor deu para eles, restituição de tudo aquilo que eles seriam roubados. Então, o que eu quero te dizer é que dá certo obedecer a Deus. A mesma coisa quando Paulo estava no meio da tempestade, lá em Atos capítulo 27, e quando ele estava no meio da tempestade e todo mundo estava apavorado, todo mundo desistiu até de lutar e pararam de comer, Deus visitou, Deus mandou um anjo durante a noite, e enquanto o vento estava soprando, o barco continuava chacoalhando para um lado e para o outro, a tempestade era violenta, e o anjo mandou uma palavra neste cenário, o cenário não mudou. Ele disse, Paulo, ninguém vai morrer. Paulo, você vai chegar em Roma e ninguém vai morrer. Essa palavra foi suficiente para Paulo, porque ele entregou o caos para Deus. Deus, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, estou no meio do mar, no inverno. Essas águas, se a gente cair na água, a gente vai morrer. Se a gente não morre afogado, a gente morre com hipotermia. Senhor, não tem para onde correr. Esse é o caos. Então, quando Paulo dormiu e entregou para Deus, Deus disse qual era a solução. Continua confiando, porque ninguém vai morrer. E foi isso que aconteceu. O barco foi destruído, todo mundo ficou naquela água gélida, mas ninguém teve hipotermia, ninguém morreu afogado. Qual é a probabilidade disso acontecer? De ninguém morrer afogado e ninguém morrer com hipotermia? 0. Mas quando você entrega o caos para Deus, Deus frustra a expectativa de todo mundo, principalmente a do inferno. O diabo queria paralisar, envergonhar, destruir Paulo, que tanto o incomodava. Mas, pelo contrário, Paulo chegou numa ilha, a ilha foi avivada, porque o poder de Deus se manifestou através da vida de Paulo, poder de cura, e ele chegou em Roma, junto com toda aquela tripulação são e salvo. Este é o poder de Deus, o Deus do impossível. É muito bom cantar o Deus do impossível, é muito bom falar do Deus do impossível no dia que tudo vai bem. No dia que tudo vai mal, parece que você não sabe por onde fazer. Mas faça hoje como o rei Ezequias. Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio em Ti. O Senhor sabe o que fazer no dia mal, no dia do caos. Então eu entrego o problema a Ti. Neste momento, é um momento de entregar como o rei Ezequias. Confia no Senhor, descansa nele e o mais Ele fará. Porque Ele disse, entrega ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então entrega agora o teu problema, neste momento, escreve nos comentários o seu pedido de oração e vamos juntos acreditar. Eu estou falando muitas vezes nesse devocional, é para você aprender mesmo. O caos é matéria-prima para o milagre de Deus. Senhor, entregamos agora, no meio do caos, tem muita gente vivendo o caos. Estamos vivendo dias difíceis, por isso nós clamamos agora, Senhor, que a Tua intervenção se manifeste em nome de Jesus. As situações que não sabemos como resolver,
Mas o caos não governa a vida de ninguém aqui. Senhor, o medo não vai decidir por ninguém. Colocamos os nossos olhos em Ti, aquieta a alma de cada um, organiza o coração, mesmo sem entendermos que o nosso coração seja organizado. Nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, adoramos o Deus do milagre e rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Entrega o caos ao Senhor, confia nele, porque Ele vai agir e você terá um testemunho para contar. Deus te abençoe, deixe o seu like e compartilhe com muitos.